O índice de Basileia talvez seja o indicador mais importante na hora de você analisar os bancos, né? Fica comigo depois da vinheta que você vai entender o que é esse indicador e como interpretar em uma análise de ações. Salve, salve pessoal, Rafael Scaramelli com vocês. Antes de mais nada, eu peço que se curtirem esse conteúdo, que deixem um gostei, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo para quem está começando agora a investir na Bolsa de Valores. Hoje vamos entender como funciona o índice de Basileia, né, que é de longe um dos principais indicadores para entender se um banco é sustentável ou não. Primeira coisa, né, quando a gente vai olhar uma empresa sem ser um banco, né, para investir, uma das primeiras coisas que eu particularmente olho é o endividamento, né? O endividamento e o lucro é uma das principais métricas para quem busca investir em ações visando longo prazo. Se a empresa está muito endividada, isso pode ser um problema a depender do negócio da mesma, né? O ideal é que não tenha dívidas, dificilmente isso vai acontecer, ou tenha o mínimo possível de dívidas, tá? Normalmente toda empresa vai ter algum grau de alavancagem, algum grau de endividamento, pois parte delas dependem da alavancagem para que os seus negócios funcionem 100%. Um bom indicador, pessoal, que mostra o nível de endividamento de uma empresa é o DL sobre EBITDA, né? Que é a dívida líquida dividida pelo potencial de geração de caixa da companhia, né? Basicamente, ele mostra o endividamento da empresa, o nível de endividamento. Quanto menor o resultado, melhor menos endividada a empresa vai ser. Porém, quando a gente fala das empresas do setor financeiro, né, que são os bancos, as corretoras e financeiras, a gente tem um outro modo de avaliar o nível de alavancagem da empresa, né, que é através do índice de Basileia. Um banco, né, por exemplo, ele precisa se alavancar para que consiga rentabilizar a sua base, né? A principal fonte de receita dos bancos hoje é o fornecimento de crédito, ou seja, o banco empresta dinheiro para o João, para a Maria, para a empresa X, para a empresa Y, em troca de um pagamento futuro desses valores, que é o principal, mais os juros acordados no momento do empréstimo. Nessa conta que o banco faz dos juros, ele tem que considerar todos os riscos, né? Risco de empréstimo, para que diminua o risco de calote, né? Que é o risco de inadimplência. Agora pega e multiplica essa avaliação que o banco faz por 1.000, né? Ou por 100.000. Todos os dias os bancos têm que avaliar se libera ou não crédito para alguém, né? Além disso, o planejamento dentro do banco precisa ser bem alinhado, pois tem que casar, né, datas de recebimento com datas de pagamento para que o banco sempre tenha dinheiro disponível em caixa para suprir qualquer demanda. Ou seja, em resumo, dar crédito, né? Aliás, saber dar crédito com excelência é complicadíssimo, né? Para uma instituição financeira errar a mão e se ver literalmente em uma crise interna ou quando estourar uma crise mais grave no país ou no mundo e intensificar uma crise de crédito, pode ser um momento decisivo se aquele banco vai sobreviver ou não. Na crise financeira de 2008 do subprime, o banco Lehman Brothers, né, que quebrou justamente devido ao fornecimento de crédito fácil e barato no mercado para quem quer que fosse. Quando a crise chegou, não deu outra, né? O banco foi liquidado sem nem ter chance. Basicamente, esse episódio mostrou que se um banco errar no nível de alavancagem, pode, em uma provável crise, né, quebrar o mesmo e prejudicar todo o sistema financeiro em cascata, né? Da mesma forma que aconteceu em 2008. E o índice de Basileia vem justamente para mostrar como está o nível de alavancagem da instituição financeira. Esse índice foi criado lá na Suíça em 1988, depois teve duas modificações, né, uma em 2004 e outra em 2010, após a crise de 2008, e o cálculo dele se dá por meio do patrimônio de referência, que no caso de um banco é o quanto de seu capital, né, do seu patrimônio está disponível, dividido pelos ativos ponderados pelo risco. Quanto maior for o resultado, mais segura é a instituição financeira na questão de risco de crédito, tá? Cada país, pessoal, tem suas regras para um índice de Basileia ideal. No Brasil, o Banco Central estipula que as instituições financeiras devem ter Basileia acima de 11% para serem consideradas saudáveis financeiramente. Em um exemplo hipotético, só para entenderem melhor, né, vamos supor que o Banco X tenha R$1.500.000 de capital disponível e os ativos ponderados pelo risco somam R$10 milhões. Portanto, dividindo o capital disponível pelos ativos ponderados pelo risco, chegamos no resultado de 15%. Isso mostra que a cada R$100 que o banco empresta, ele possui um capital de R$15 em caixa, né, digamos assim. No Brasil, como eu disse, né, o Banco Central exige que a cada R$100 emprestados pelo banco, que ele tenha no mínimo R$11 disponível em capital. Nessa tabela aí você vê a Basileia de algumas instituições financeiras
aqui no Brasil, utilizando o mês de junho de 2021 agora como referência. Além do índice de Basileia ser um indicador a ser considerado para quem vai investir nas ações das instituições financeiras, ele serve também para mensurar o risco de aplicações de renda fixa emitidas por essas instituições. Quando você vê, por exemplo, um CDB pagando 140%, 150% do CDI, né? Enquanto em bancos mais conhecidos o máximo que pagam é 100% do CDI. Sempre, né, que vocês verem isso, busquem entender o risco atrelado a esse CDB. Mesmo que as instituições financeiras estejam respaldadas pelo Fundo Garantidor de Crédito, nunca é bom ter que usar o FGC, beleza? Portanto, um exemplo hipotético onde você tem o Banco X oferecendo um CDB de 110% de CDI com um Basileia de 12% e o Y oferecendo um CDB de 102% de CDI com um Basileia de 19%, claramente o segundo CDB do Banco Y acaba sendo menos arriscado e muito provavelmente o Banco X vai pagar mais, pois já está contabilizando esse risco extra no retorno, né? A gente sempre vai cair naquela frase popular do mercado: quanto maior a rentabilidade, maiores serão os riscos envolvidos. Então, em resumo, pessoal, o índice de Basileia serve para avaliar a saúde financeira de uma instituição financeira, seja ela um banco, uma corretora de valores ou uma financeira em si, né? Na análise de ações, serve para ser utilizado como um comparativo entre as instituições para ver qual tem a operação de crédito mais segura, e nas aplicações de renda fixa serve para avaliar quanto risco teoricamente, né, existe naquela aplicação específica. Como qualquer outro indicador, ele deve ser analisado em conjunto com outros indicadores e dados. Olhando apenas ele, né, isoladamente, não tem como definir qualquer coisa. Aqui no canal tem uma playlist com vídeos explicando sobre alguns outros indicadores importantes na hora de analisar uma ação. Quem quiser se aprofundar mais, eu vou deixar essa playlist aqui em cima no card, beleza? No mais, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido, né, o que é índice de Basileia. Se te ajudou a entender, então me ajuda deixando o seu gostei, se inscrevendo aqui no canal, comentando e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.